Eu quero te mostrar todas as informações sobre o concurso da Petrobras 2023.2, salário, quantitativo de vagas, qual que vai ser a banca, tudo que a gente já sabe sobre esse concurso, para você conseguir sair na frente dos seus concorrentes e garantir a sua aprovação nesse concurso. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras, uma vez com a banca Sebrasp e outra vez com a banca Sesgran Rio, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse novo concurso da Petrobras que a gente vai ter. Para te contextualizar, a gente já teve um concurso da Petrobras esse ano, que ocorreu lá no começo do ano, o edital saiu em fevereiro. E agora a gente já tem a informação de que nós vamos ter um novo concurso de nível técnico. E eu quero que você consiga aproveitar essa oportunidade. Poucas pessoas já estão estudando para esse edital, a grande maioria dos concorrentes começa a estudar de verdade quando o edital sai. Então aproveita esse momento que a gente ainda não teve o edital publicado, quando eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, e começa para você sair na frente e saber essas informações vai te ajudar muito nisso. Sem enrolação, vamos aqui para a tela do computador para eu te mostrar tudo que você precisa saber. Para começar, a gente vai ter o concurso 2023.2, o segundo concurso desse ano, e é um concurso de nível técnico. A princípio, a gente não vai ter vagas de nível superior, nem vagas só de nível médio. São vagas de nível médio técnico. Então você precisa ter algum curso técnico para conseguir entrar nesse cargo, tá? A gente vai falar dessa parte, caso você não tenha curso técnico, um pouco mais para frente. E coisa principal que a gente sempre quer saber, qual é a remuneração, qual que é o salário. A princípio, o salário vai ser próximo de R$ 5.878,81. Por que eu estou falando isso? Eu peguei o salário do último edital e reajustei pelo que a empresa já se propôs a dar no acordo coletivo, que foi o IPCA mais 1%. Então eu fiz esse reajuste. Se você olhar no edital do último concurso, vai estar um valor um pouco menor, mas esse valor vai ser reajustado e vai ser R$ 5.878 para o trabalho administrativo. Então, para quem trabalha na base, de segunda a sexta, o salário é esse. Além disso, no ACT, que ainda não foi assinado, está em negociação, já foi proposto pela empresa um reajuste de 1% também no ano que vem, né? O reajuste do IPCA mais 1%. Então você ainda tem isso na sua conta, já sabe que vai ter esse reajuste com ganho real no ano que vem. Além do salário, aqui você vai ter vale-refeição, PLR, que varia entre 2 e 4 salários, porque agora a gente tem uma PLR e também um outro prêmio por performance. A gente não sabe como isso vai ficar, mas na média você tem ali entre 2 e 4 salários a mais no ano. O adicional de férias não é de 1/3, como a lei diz, mas é de 100%, então você ganha um salário a mais quando você tira férias. Você vai ter plano de saúde, aqui você tem o FGTS, que os servidores públicos normalmente não têm, mas na Petrobras, por você ser um empregado público, você tem. Uma previdência complementar, além da possibilidade de trabalho em home office para quem trabalha administrativo. Hoje o teletrabalho ele é híbrido, você trabalha 3 dias à distância, da onde você quiser, e 2 dias presenciais na sua base. Se quiser entender melhor, temos vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Além disso, existem outros regimes, além do regime administrativo, e esses regimes vão ter adicionais que vão fazer com que seu salário bruto chegue perto dos 10 mil e até ultrapasse os 10 mil reais. O primeiro desses regimes é o regime de trabalho offshore, onde você embarca, vai para uma plataforma, uma unidade da Petrobras, trabalha 14 dias e depois folga por 21 dias. Nesse regime você vai ter adicional de confinamento, além de outros adicionais, o que faz com que o salário fique próximo dos 10 mil bruto. E para cargos específicos, onde você vai ter um regime de turno, que é, por exemplo, o caso do operador e do operador de lastro, você vai ter, além dos adicionais de confinamento, o adicional de turno, que faz com que o salário fique um pouquinho acima do trabalho offshore, simplesmente. Questões de vagas sobre esse concurso. Foi informado que nós teremos 458 vagas imediatas. Para você ter uma noção, nesse último concurso a gente teve ao todo 1.300 vagas aproximadamente com cadastro de reserva, e se a gente utilizar a mesma proporção de cadastro de reserva desse concurso, a gente vai ter aqui ao todo 1.358 vagas, contando vagas imediatas e de cadastro de reserva. Nos últimos 2 concursos, a Petrobras chamou
todo o cadastro, zerou o cadastro de forma muito rápida. E a gente tem uma expectativa de que isso também ocorra aqui, que o cadastro seja utilizado. Não é certeza, eles não informaram que vão fazer isso, mas existe uma convicção de que vão chamar todo o cadastro. Qual seria o meu objetivo se eu fosse você? Eu estudaria para esse concurso pensando em, no mínimo, ficar no cadastro de reserva, porque existe chance de você ser chamado estando no cadastro. Nesse concurso a gente vai ter 20% de vagas para pessoas com deficiências, então se você é uma pessoa com deficiência, procure saber, se informar sobre isso para se inscrever nessa condição. As vagas reservadas, tanto para pessoas com deficiências quanto para candidatos negros, sempre têm notas menores do que a ampla concorrência, então, normalmente, sempre vale a pena você se inscrever nessas vagas. Para candidatos negros, a reserva é de 20%, como foi também no último concurso. E quando que nós vamos ter essa prova? O edital está previsto para ser publicado até o final do ano, então provavelmente no começo de dezembro ou no máximo ali no meado de dezembro a gente deve ter esse edital, porque eles já informaram que as provas ocorrerão até março de 2024. Então, no máximo aí você vai ter menos de 4 meses, aproximadamente 4 meses, do dia que eu estou publicando esse vídeo até a sua prova. É um tempo curto, já é uma reta final, mas é um tempo que você consegue começar a se preparar bem e chegar na sua prova num nível muito bom. Se você está gostando desse vídeo, se ele está te ajudando e se você quer passar no concurso da Petrobras, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente compartilha focado em te ajudar a trazer informações, técnicas de estudo para turbinar a sua preparação. Questão muito importante, no último concurso a gente teve 115 mil inscritos e eu acredito que o número de inscritos do próximo ainda aumente, porque a gente está criando uma consciência maior sobre os concursos da Petrobras, a gente tem falado mais sobre isso e, consequentemente, desperta o interesse de mais pessoas sobre esse concurso. Mas não se preocupe com esse quantitativo grande de inscritos, pouquíssimas pessoas vão concorrer com você de verdade. Acredite em mim quando eu te digo isso. Poucas pessoas estudam e pouquíssimas pessoas têm estratégia para fazer essa prova, principalmente porque a banca do último concurso foi a Sebrasp e a gente já teve a confirmação de que a banca do próximo concurso também vai ser a Sebrasp. Normalmente era a Sesgran-Rio, mas agora a gente está vendo essa mudança. A banca Sebrasp está dominando os últimos concursos da Petrobras. Qual que é a grande questão das pessoas com as provas da Sebrasp? Ela tem um estilo de prova diferente. São questões de certo e errado e, além disso, você normalmente tem essa regra que uma errada anula uma certa. E é isso que acaba com muitos concorrentes. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a sua estratégia para essa prova, como que você tem que fazer, olhando para o último edital, vendo como é que foi em questões de matérias básicas e matérias específicas. Mas a primeira coisa que eu te digo é: tome muito cuidado com essa banca. Eu acho uma banca muito boa para quem estuda e para quem quer passar. Você não precisa ter medo da banca Sebrasp. Confie em mim, eu fiz um concurso da Petrobras com ela e fiquei em 9º lugar. Então por que eu consegui esse resultado? Basicamente por conta da minha estratégia, que eu vou mostrar também daqui a pouco. No último concurso, a gente teve os seguintes cargos. Olha, enfermagem, inspeção, que está com uma estrelinha, logística de transporte, na parte de controle, manutenção, tanto elétrica, instrumentação e mecânica, operação e operação de lastro, PCM, elétrica e PCM mecânica, segurança do trabalho e suplemento de bens e serviços na parte de administração. Então, provavelmente, alguns desses cargos devem se repetir no próximo concurso. Se você já está estudando para qualquer um deles, continue estudando e, caso ele não apareça no seu edital, adapte a sua preparação para outro cargo. Por que eu coloquei uma estrelinha aqui na inspeção e na operação de lastro? Começando por operação de lastro, esse cargo teve um quantitativo de inscritos muito baixo e você teve uma concorrência, uma disputa pelas vagas muito menor. Então, se você tem que escolher um cargo, pese isso, dê uma olhadinha no que é cobrado para esse cargo, como foi a última prova, porque se estiver dentro do que você já tem algum domínio, pode ser uma excelente oportunidade para você. Anota o que eu estou falando. E o outro cargo que eu marquei foi inspeção, porque a nota de corte foi muito baixa e a gente vai dar uma olhada nessa nota de corte já já. Falando em nota de corte, qual a provável nota de corte para esse concurso? Olha, a média das notas de corte dos cargos
foi 68 pontos líquidos. Mas aqui estão as notas de corte de cada um dos cargos. Então, olha só, inspeção, 56 pontos. Fazendo 56 pontos líquidos, você já estava dentro do cadastro de reserva e seria chamado nesse último concurso. Para alguns cargos, essa nota ficou bem maior, como é o caso de logística de transporte e manutenção elétrica. Mas, no geral, você acertando entre 68 e 70 questões, você conseguiria ficar dentro do cadastro de reserva. A princípio, essa seria uma meta que eu colocaria para mim. Ficar com uma pontuação acima de 68, idealmente ali acima dos 70, para aumentar muito as suas chances de ficar dentro do cadastro. E uma dica importante para quem ainda não escolheu o cargo: leve em consideração essa nota de corte, mas também leve a prova anterior. Pegue essa prova, dê uma olhada nos conhecimentos, porque, por exemplo, às vezes, para você, apesar de inspeção ter uma nota de corte que ficou como 56, às vezes para você é mais fácil acertar 70 de mecânica do que acertar 56 numa prova de inspeção. É esse tipo de peso, de ponderação que você precisa fazer para escolher o seu cargo. Antes da gente continuar, se você quer estudar para esse concurso da melhor forma possível, eu recomendo que você não faça isso sozinho. Eu estudei uma vez sozinho, estudei uma vez com um material que me ajudou demais. E com certeza é muito mais fácil você estudar tendo um curso que te dê todo o direcionamento do que você precisa saber e de como você vai estudar esse material. Justamente por isso que eu tenho que te apresentar o Acelerador Petrobras 2.0. Dentro dele você vai ter aulas ao vivo semanais, aulas gravadas, listas de exercícios, simulados, todo o material que você precisa para conseguir ser aprovado nesse concurso. E o mais importante é que ele é focado nessa prova, na prova da Petrobras, que foi criado pelo Lucas Nunes, que foi aprovado nesse concurso e que entende muito sobre essa prova. Então, pode ter certeza que lá dentro você vai estar muito bem assessorado. E já clica aqui no primeiro link da descrição para conhecer o Acelerador Petrobras 2.0. Agora a parte que eu considero fundamental, super importante desse vídeo: estrutura da última prova. A gente teve uma prova com 40 questões na parte básica e 60 questões na parte específica, totalizando 100 questões de certo e errado. A parte básica a gente teve 20 de português e 20 de matemática. Qual que é a grande diferença na parte básica entre a banca Sesgran Rio, que realizava os concursos da Petrobras antes, e a banca Sebrasp? Na Sesgran Rio, português e matemática só serve como critério de eliminação e para desempate. Aqui, com a Sebrasp, não. Português e matemática conta ponto para a sua nota final. Então você tem uma pressão muito maior, você tem uma exigência muito maior de mandar bem nessas duas matérias, porque mandando bem nelas, você consegue passar na frente dos seus concorrentes. Isso leva o estudo das matérias básicas para um outro nível. Na parte específica, a gente tem 3 blocos, sendo que o bloco 1 é o primeiro critério de desempate e o bloco 2 é o segundo critério de desempate, mostrando um pouco da importância desses 2 blocos. Gente, o que é que você tem que tomar cuidado nessa prova? Uma errada anula uma certa. Pelo menos foi assim no último concurso e você tem que se preparar levando isso em consideração. Por que isso é tão importante? Olha o exemplo de pontuação de 3 pessoas diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira pessoa, aqui no nosso exemplo 1, marcou as 100 questões da prova, acertou 80 e errou 20. Apesar dela ter acertado 80 questões, a nota final dela vai ser 80 menos 20, porque cada erro conta negativamente para a nota, e ela fica com uma nota final de 60. Olha isso, de 80 a nota saiu para 60. É uma diferença absurda, pessoal. Um segundo exemplo, uma pessoa que marcou 90 questões. Então aquelas que ela tinha mais dúvida, ela não marcou e consequentemente ela errou menos. Essa pessoa acertou 78 questões e errou 12. 78 menos 12, 66. Então, mesmo marcando menos questões, acertando menos questões, essa pessoa conseguiu ter uma nota superior à nossa primeira pessoa. Agora, olha esse terceiro exemplo. Uma pessoa marcou 85, deixou 15% da prova em branco. Ela acertou 78 e errou 7. Assim, a nota final dela é 78 menos 7, que dá 71 pontos. Olha isso, a pessoa que conseguiu a maior pontuação aqui no nosso exemplo deixou 15 questões em branco.
E foi isso que eu fiz na minha prova. Eu fiz uma prova com 120 questões, era prova de nível superior da Petrobras, e eu deixei 22 questões em branco. Você tem noção do que é você deixar 22 questões de uma prova de 120 em branco? É quase 20% da prova. Mas ainda assim, eu consegui ficar em 9º lugar. E olha o que eu tô te falando, eu não tô me gabando, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que eu não era a 9ª pessoa mais inteligente naquele concurso. Eu convivi com aquelas pessoas, eram pessoas com mestrado, algumas com doutorado, com anos de experiência, que sabiam muito sobre aquele tema, mas que talvez não tinham a melhor estratégia para fazer aquela prova. E é exatamente isso que você precisa entender sobre a banca Sebrasp. Ela vai ser um pesadelo para as pessoas que não têm estratégia, mas ela vai ser o sonho das pessoas com boa estratégia. Por que eu estou te falando isso? Várias questões da minha prova eu nunca tinha visto antes e eu nem gastei meu tempo com aquilo. Eu simplesmente pulei e deixei em branco. Normalmente, com outra banca, eu precisaria pelo menos tentar resolver aquelas questões. Mas aqui com a Sebrasp, não. Eu simplesmente pulei e gastei meu tempo, utilizei o meu tempo para as questões que eu de fato ia acertar e que eu de fato sabia. Isso faz com que você não precise dominar todos os tópicos do seu edital e até possa deixar algumas questões de matemática em branco, por exemplo, se você manda muito bem na parte específica. Você acaba tendo várias estratégias que permitem que você saia muito na frente nesse concurso aqui. E olha só, o que cai nessa prova? Vai cair português, matemática e a parte específica, sendo que a parte específica ela varia para cada cargo. Em português é uma cobrança padrão, compreensão de texto, domínio da ortografia oficial, emprego de classes de palavras, uma cobrança padrão do que a Sebrasp normalmente tem nesses concursos. Lembrando que essas informações eu peguei do último edital e é por lá que você tem que se balizar para conseguir estudar para essa próxima prova. Na parte de matemática, são conhecimentos do ensino médio, teoria dos conjuntos, diversos tipos de funções, análise combinatória, entre outros temas. Aqui em português e matemática, como a gente tem um acervo maior de questões da Sebrasp, vale muito a pena você estudar focado em questões. Um ponto importante para você que ainda não concluiu um curso técnico ou não tem todos os requisitos para esse concurso, um cronograma estimado do que pode ocorrer. Olha só, a nossa prova está marcada para março. Então, caso a prova ocorra em março, a homologação desse concurso deve ocorrer em junho. Isso levando em consideração os prazos dos últimos concursos que a gente teve. E caso a convocação seja rápida, como foi nesses últimos concursos, já começaria ali em julho, mas para assinatura do contrato em setembro ou outubro. E é aqui que você precisa apresentar as comprovações. Então, comprovante de escolaridade, cadastro no conselho de classe, tudo que você precisa apresentar é na data da assinatura do contrato. Então, ainda não tem um curso técnico completo. Você tem que concluir esse curso até setembro e outubro do ano que vem. Ou quero começar um curso técnico. Procure algum que você consiga terminar antes dessa data para que você consiga apresentar todos os requisitos nessa data. Essas são as informações mais atualizadas que a gente tem sobre o concurso da Petrobras 2023.2. Você não pode perder o seu tempo. Esse concurso transformou a minha vida e eu quero que ele transforme a sua também. Eu estou aqui para criar uma comunidade de concurseiros, de pessoas que vão ser aprovadas no concurso da Petrobras e que um dia vão estar lá dentro, vão estar trabalhando comigo e um dia vão apertar a minha mão lá dentro da Petrobras. A gente tem vários vídeos falando sobre esse concurso aqui no canal, falando da minha experiência trabalhando, sobre como é o teletrabalho. Então já assiste esse vídeo que eu vou te deixar aqui de recomendação, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar também na sua preparação.